Gustavo Bonato Fruit é um advogado político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, foi prefeito de Curitiba durante 2013 e 2016, atualmente é deputado federal pelo PDT, filho de Maurício Fruit, ex-prefeito de Curitiba. Ele é o nosso entrevistado de hoje aqui no Jornal da Cidade. Programa Entrevista. 7h17, deputado federal Gustavo Fruit. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção em atender o Jornal da Cidade. Para nós é motivo de muita honra receber você aqui no Jornal para falar um pouco sobre essa situação eleitoral e também a respeito da pandemia aqui em Curitiba e no Paraná. Muito bom dia, seja bem-vindo, deputado. Muito bom dia, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria falar com você, com os amigos ouvintes da Rádio Cidade, com o Paulinho que está lá no estúdio, e sempre uma oportunidade de conversar com você e a gente trocar uma ideia sobre o momento desafiador que a gente está passando no país e por aqui também. Deputado, antes de falar a respeito também da pandemia, o Congresso Nacional ontem alterou o calendário eleitoral com a PEC e temos aí novas datas para as eleições de 2020 em primeiro e segundo turno. A minha primeira pergunta para ti é por que demorou tanto para o Congresso Nacional chegar a uma conclusão em relação a essas alterações no calendário eleitoral? Se verificou que existia ainda muitas polêmicas em torno dos deputados, alguns que defendiam inclusive a transferência para o ano que vem. Então a pergunta é por que demorou tanto, se você acha ainda mesmo que tenha demorado, e se você realmente acha que essa data aí para novembro foi a mais pertinente, foi a melhor saída para a realização do pleito deste ano. A prioridade tem que ser a saúde, e poderia ter tido mais ágil na minha avaliação, na Câmara também, mas há pouco mais de 10 dias, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral marcou uma audiência com os presidentes da Câmara, do Senado, líderes partidários, presidentes de partidos, e convidou para participar deste evento especialistas, epidemiologistas, médicos, cientistas, e todos foram unânimes em afirmar que o Brasil não está contendo ainda o crescimento do coronavírus, dos contaminados. Os indicadores ainda são muito ruins. O Brasil está praticamente superando todos os países nos indicadores. Nós estamos entrando no inverno e, é claro, uma preocupação para evitar aglomeração nesse período. Então, são dois momentos. O primeiro, a Justiça Eleitoral alega que já não começou uma série de procedimentos visando as eleições. Até em razão do distanciamento, do isolamento, várias medidas que já deveriam ter sido iniciadas não foram, em função do momento. Então, não daria tempo para realizar a eleição no dia 4 de outubro. Então, tem uma questão aí pragmática, prática. A Justiça Eleitoral teria imensa dificuldade em realizar a eleição no dia 4, apesar de toda a trajetória de competência nesse tipo de trabalho. E o segundo momento, com relação ao dia da eleição, apesar de serem só 2 votos e ser mais rápido para votar, o eleitor vai votar para vereadora, prefeito ou prefeita, mas para evitar a aglomeração, se propôs o adiamento por 41 dias. Mas se estabeleceu uma válvula de escape. Qual é? Se lá na frente, chegar próximo, setembro, outubro, se avaliar que algum município ou algum estado ou uma região maior ainda está com forte impacto de contaminados e com tendência de crescimento, a eleição poderá ser adiada também até 27 de dezembro. Esse é um cenário que tem que ser monitorado, claro, pelos especialistas, pela Justiça Eleitoral, mas de qualquer maneira, o Senado imediatamente votou a proposta de emenda à Constituição, praticamente quase unânime, foi para a Câmara, daí no primeiro momento começou uma discussão de alguns dizendo que não tinha que mudar, e por diferentes razões, Gabriel. É bom deixar claro que não se trata de nenhuma reforma política, nenhuma reforma eleitoral, se discutir se isso vai ajudar ou beneficiar A ou B, porque é um cenário de tanta imprevisibilidade que é difícil qualquer análise. Mas alguns começaram a estabelecer como contrapartida a liberação de mais recursos para municípios e até
a volta do horário partidário, aquele tempo de rádio e TV que os partidos têm fora do período eleitoral. Então isso acabou atrasando talvez uma semana na Câmara, foi votado ainda já na terça, ou melhor, na quarta-feira, e ontem é a chamada promulgação. É uma sessão do Congresso, que reúne a Câmara e o Senado, e daí com isso entra em vigor essa emenda. Então a primeira preocupação, saúde. A segunda preocupação, a questão prática do tribunal poder ou não realizar a eleição no prazo. E o terceiro ponto, que muitos países, como a França, adiou 3 meses as eleições, a Polônia está vivendo agora o segundo turno da eleição presidencial, também com a eleição adiada. Então é algo que afetou brutalmente o mundo, mas em momento algum se discutiu a possibilidade de prorrogação de mandatos ou a possibilidade de transferência da eleição para o ano que vem, a não ser que ocorra essa tragédia, ela se estenda, e aí o Brasil, como vários indicadores, está na contramão do que a gente vê em outros países que passaram pelo pico já dos contaminados, já passaram pela pressão do sistema de saúde, mas nós estamos aí já quase na mais da 20ª semana, num processo de pressão que continua. Agora falando propriamente dito da pandemia, deputado, como você tem avaliado, você foi ex-prefeito de Curitiba, como você está avaliando as ações da prefeitura aqui de Curitiba em relação ao combate à pandemia? O prefeito Rafael Greca já anunciou que Curitiba está preparado com estrutura de leitos, já tem uma bandeira laranja decretada já há algumas semanas, obviamente tem um decreto do governo do Paraná, também peço para você fazer uma análise em relação a esse decreto, mas como você tem analisado aí a prefeitura de Curitiba, como ela está se preparando para encarar essa pandemia? Tem sido muito contraditório o discurso da prefeitura, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou está ainda cumprindo ainda com as boas práticas aí para combater essa pandemia? Eu tenho pensado muito sobre o que acontece em Curitiba, até pela condição desse prefeito, mas tenho visto essa contradição, medidas tomadas sem debate técnico ou em contradição às sugestões técnicas da equipe técnica da prefeitura, e tem muita gente preparada na estrutura da prefeitura, vi esta inconsequência com relação à situação dos ônibus. Lembrem que eu já tenho falado desde o ano passado da diminuição da estrutura da área de saúde da prefeitura, chegaram a fechar 37 unidades básicas de saúde, reabriram 4, ou seja, 33 unidades básicas de saúde, diminuíram todas as equipes, principalmente do programa Saúde da Família, que tem um trabalho de prevenção dos agentes comunitários em diferentes regiões. Isso foi um fator que gerou uma enorme diferença em vários países, em conseguir fazer avaliação prévia, em estabelecer o diagnóstico prévio e avançar com a testagem, os exames, evitando a pressão, principalmente sobre as UTIs, sejam as áreas de enfermagem ou as UTIs que foram montadas, diminuir o número de enfermeiros, técnicos de enfermagem, e o número de médicos, ou seja, uma estrutura que vem sendo diminuída já há algum tempo e não se monta isso no curto prazo. E ficou essa falta de planejamento e principalmente sensibilidade com relação a vários movimentos. É claro que eu sou crítico. Eu cito um exemplo. Quando começou o trabalho de organização de planejamento com relação aos impactos da pandemia, qual foi o grande tema proposto na agenda pela prefeitura na cidade de Curitiba? Foi justamente o aumento do subsídio para o transporte coletivo. E lembrem que não foi só para a pandemia. Me lembrou aquela frase do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente: onde passa um boi, passa uma boiada. Porque reajustaram a tarifa técnica em Curitiba com efeito retroativo, ou seja, para período em que não se cogitava e nem se sabia da existência ainda da pandemia, principalmente até o final do ano passado. Então, nesse período, para mim, eu sou, mais uma vez, por ter tido o privilégio de ter passado como prefeito na cidade de Curitiba, absoluta falta de humildade para ouvir e falta de definição de estratégia. Houve uma atenção prioritária ao sistema de transporte coletivo, com a definição de repasse de recursos,
houve sinais trocados com relação ao setor produtivo. Isto vai acentuar brutalmente a consequência da crise econômica, porque Curitiba é uma cidade que fundamentalmente é caracterizada pela prestação de serviço. Muitos empreendedores acabaram adotando isolamento e distanciamento no primeiro momento, entenderam, mas Curitiba foi afrouxando, dando sinais equivocados, e no momento que se sinalizou que poderia ter uma abertura gradual, muitos se programaram, e agora vem uma medida novamente restritiva, e se verifica aí o grau de lamentação, reclamação de setores tradicionais, de pessoas que dedicam a vida e são referência em termos de empreendimento na cidade. Então, em 100 dias, qual foi a estratégia? Sinais trocados, absoluta prioridade a um setor especificamente e absoluta falta de diálogo e até de consideração a outros setores. Foi mais ou menos assim, quem pressionar mais acaba tendo algum tratamento diferenciado. Não é assim. Muitos países adotaram uma postura muito rigorosa no primeiro momento, todos perderam, é uma consequência evidente econômica enorme, mas gradativamente, à medida que os indicadores da saúde apontaram condições de segurança, alguns setores foram abertos. Nós estamos estendendo acima da média de qualquer país, onde estabelecer qualquer comparação, e nesse momento a prioridade é a saúde e a garantia do emprego e desses empreendimentos. Qual apoio efetivo que está sendo dado para o setor produtivo e para os trabalhadores? Reparem que pela primeira vez na história recente do Brasil, nós temos mais desempregados que estavam formalmente no mercado de trabalho do que empregados com carteira assinada formalmente no mercado de trabalho. No governo federal, houve uma demora na resposta, e nesse ponto o Congresso, em todas as críticas que recebe, e eu também tenho muitas críticas ao Congresso, mas foi a primeira Câmara dos Deputados no mundo que realizou sessão virtual, aprovou imediatamente um estado de calamidade pública, permitindo que o governo possa utilizar recurso acima de qualquer controle da lei de responsabilidade fiscal, aprovou imediatamente o auxílio emergencial em R$600, e até hoje tem mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não tiveram acesso, aprovou o repasse de recursos para estados e municípios. Gabriel, para você ter uma ideia, os ouvintes de Curitiba, a cidade irá receber nesse período mais de 400, talvez 500 milhões de reais. Vai ficar entre 400 e 450 milhões de reais. Some-se a lei aprovada na Câmara, que vai permitir que a Prefeitura não repasse o valor do fundo previdenciário da cidade, o que vai estourar como uma bomba relógio a partir da próxima gestão. A cidade vai ter acesso a um recurso seguramente maior do que a cidade irá perder com a queda na receita, seja do ISS, seja do ICMS, seja no repasse do fundo. Ou seja, o Congresso deu todo o apoio, toda a estrutura, todo o recurso. Inclusive, inacreditável que o Congresso conseguiu aprovar, em regime rápido de urgência, a liberação de recursos e a garantia para que o sistema financeiro empreste dinheiro para a capital de giro, para a manutenção dos empreendimentos, para a garantia da manutenção do emprego nesse momento. E ainda assim há uma demora. E aqui o que foi feito efetivamente para ajudar quem precisa nesse momento? Nós vemos aumento de gastos em algumas áreas, sempre são importantes, mas num cenário de crise há que se perguntar a prioridade, e esse sinal absolutamente contraditório que vai gerar um efeito maior do que a tragédia já gerada pela Covid. Agora, deputado, você citou muito a questão econômica. Obviamente, um momento de lockdown, lockdown parcial que
o Paraná tem passado, o comércio ele tem sido muito afetado e obviamente que a ajuda que apareceu aí financeira por parte da Prefeitura de Curitiba foi para o auxílio ao transporte coletivo e também uma solicitação de empréstimo para o asfalto. Muitos empresários na capital, alguns ainda tendo uma postura até mesmo de negar a pandemia, mais pelo desespero, outros realmente tendo que fechar, passando por muita dificuldade. Quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas para auxiliar esse setor do comércio? Você cita que Curitiba tem acesso aí a um fundo quase R$ 500 milhão. O prefeito Rafael Greca também afirma que Curitiba tem aí um valor que é propriamente dito para enfrentamento de calamidades públicas. Então, o que poderia ser feito para auxiliar o comércio nesse momento para que ele consiga fechar as portas sem falir ou sem demitir, né? Além desses recursos do governo federal, os instrumentos que uma cidade tem são principalmente fiscais. Nesse momento, adiar ou não cobrar IPTU, adiar ou não cobrar o ISS, isso eram medidas que deveriam ter sido tomadas lá atrás, e poderíamos estabelecer, nós fizemos isso quando, através da agência Curitiba, com o sistema financeiro, mas particularmente com a Caixa e com o Banco do Brasil, empréstimos que oscilavam de 4 a 15 mil reais para microempresários. Então, no plano local, há alternativas, algumas pontuais, que não precisavam ser exatamente no mesmo modo do sistema de transporte coletivo. Eu reitero, o recurso aprovado e as tarifas técnicas reajustadas tiveram efeito retroativo, antes da pandemia. E nesse caso foi um aporte puro e simples de dinheiro do município na conta do sistema dos operadores. É importante lembrar a prioridade que foi estabelecida ao transporte e a falta de diálogo com todos os demais setores. Eu nunca vi isso na cidade de Curitiba. Agora, deputado, você, obviamente, na sua época contra o prefeito, encarou aí um momento de mobilizações muito fortes em torno das jornadas de junho, e na época se debatia muito transporte coletivo. O que acontece no transporte coletivo da capital? Por que é tão obscuro essa relação do transporte coletivo, das empresas de transporte coletivo com a URBS, com o poder público? Na época ainda se avançou ainda algumas propostas, se segurou a tarifa, se avançou ainda algumas propostas em relação à CPI do transporte coletivo, ainda teve uma comissão de análise da tarifa de ônibus que apontou algumas saídas importantes para o transporte, mas o que ocorre em Curitiba para que esses setores tenham tanto poder, até no meio de uma pandemia de coronavírus, com boa parte da população passando necessidade, tendo que pedir auxílio emergencial, o comércio fechando, falindo, e ainda esse setor tem um auxílio tão forte, tão pompudo, que nem foi esse auxílio aí que a Prefeitura de Curitiba propôs? É o modelo de negócio que esgotou. E nós não temos alternativa de capital privado e de empresas para assumir esse setor. Não é uma realidade exclusiva de Curitiba. É um sistema que foi sendo implantado ao longo de 40, 50 anos, por famílias. É um sistema que foi se consolidando, passou, evidente, por mudanças, e a última grande mudança foi a licitação realizada em 2010, em que não houve concorrência. E as empresas aceitaram esse edital e esse modelo de contrato. Quando eu assumi, em 2013, as empresas já alegavam um déficit de 200 milhões de reais. Alegando que já havia uma queda de passageiros. E é fato, o usuário de transporte coletivo está deixando de usar o transporte coletivo se tiver opção. Quem não tem dinheiro, vai a pé. Outros, sem recurso, compram lá uma moto, um carro, e com aplicativos vão buscando alternativa. Então, ao mesmo tempo que a tarifa aumenta, na hora que perde qualidade, principalmente no tempo de deslocamento, as pessoas, principalmente por conforto, vão buscando alternativas. Então, é um modelo que está amarrado no contrato. Nós demos total transparência. Hoje há um controle, há um conhecimento maior. Mas, com o contrato, nós procuramos evitar um aumento da tarifa acima da inflação. Lembrem que o governo do Estado cortou o subsídio. E, para mim, o tempo mostrou que foi uma evidente perseguição à gestão. E, principalmente, quem pagou e sofreu foi a população de Curitiba e da região metropolitana.
Mas, enfim, é assunto passado, eu também não posso, nós temos que pensar no futuro, e eu não guardo mágoas disso também. Mas controlamos a tarifa e controlamos também o valor a ser pago para o sistema de transporte e para as empresas. Com isso, nós fizemos a fiscalização com os instrumentos do contrato, entramos na justiça com os dispositivos do contrato, procuramos estabelecer todo o diálogo, mostrando o que representou aquela mobilização de 2013, que também, perante a história, para mim, foi um momento que já indicava a mudança de cenário, o grau de descontentamento da população, uma série de questões. E, atualmente, não há esse diálogo, a dificuldade de acesso a dados. É interessante que o Tribunal de Contas do Estado recentemente publicou que Curitiba, que já foi primeiro lugar em transparência, hoje no Paraná está na posição 198 em termos de transparência. E fizeram uma coisa que eu também nunca tinha visto e não tem em outra cidade brasileira. Reajustaram a tarifa técnica. O que é a tarifa técnica? É o valor que é pago para as empresas. A tarifa é o que o usuário paga quando entra no ônibus, seja com o vale que ele recebe, ou seja, o usuário que desembolsa o dinheiro ou compra diretamente lá o seu cartão, o crédito no seu cartão. E a tarifa técnica é o valor que a URBS, que é controlada pela prefeitura, paga para as empresas de transporte. Eles reajustaram essa tarifa técnica 25 vezes em 3 anos. Não há precedente disso. E qual a razão para isso ter sido feito? Às vezes reajustavam um mês com aplicação retroativa de 4, 5 meses anteriores. Então, isso tudo tem um custo, vai acumulando. E o governo do Estado continua dando subsídio. Eu entendo que tem que ter algum tipo de subsídio, mas tem um limite também para a prefeitura poder bancar um sistema que é público. Qual que vai ser a alternativa? Curitiba tem um sistema que funciona ainda acima da média de outras capitais brasileiras, mas ele perde capacidade de investimento em relação à sua história. Nós estamos brutalmente atrasados, por exemplo, na recomposição da frota do transporte coletivo, apesar de toda a campanha e propaganda que foi realizada. O usuário entrou no ônibus, também está ajudando a pagar a renovação da frota. Então, não é a favor de ninguém. Está lá no contrato, é exigência contratual. E se criou um sistema que está entre os mais caros do mundo, porque é um sistema que tem um tipo de ônibus com a plataforma elevada, que praticamente já é utilizado em Curitiba. Tem uma estação, que é a Estação Tubo, que virou um símbolo da cidade, mas que praticamente só é utilizada em Curitiba, e só tem um fornecedor, só tem uma empresa que faz a manutenção. Então, na hora que se começa a somar todos esses itens, o sistema ele fica entre os mais caros do Brasil, entre as principais cidades. E, ao longo do tempo, Curitiba ficou refém desse modelo e desse grupo, porque em muitas cidades há uma mudança e uma inovação. Essa semana eu divulguei Santiago do Chile e Bogotá, que começaram com o BRT, compraram um ônibus aqui, de empresa aqui de Curitiba, tiveram assessoria de profissionais aqui de Curitiba, mas já estão numa outra etapa, já estão numa outra geração. Qual que é a outra geração? É a utilização de ônibus elétricos, que nós começamos e foi interrompido, porque não é do interesse de quem controla o sistema. Colocaram um sistema de alta capacidade, que daria uma outra discussão, e eu acho que essa janela vai levar muitos anos para se abrir, que é o metrô. Mais sistemas com média e melhor capacidade de transporte, como é o caso do VLT. Já existem alternativas também, mas todas essas alternativas, elas não podem ficar vinculadas a esse controle e a esses contratos. Nós temos que buscar abertura desse mercado. E aí se estabelece uma guerra entre quem detém esse controle e uma acomodação da prefeitura, que eu estou vendo hoje para ser educado, uma acomodação da prefeitura e da URBS em tirar o pé da fiscalização, em não utilizar os instrumentos do contrato e não buscar alternativa. Então, acho que nós vamos ter a possibilidade na próxima gestão, com o edital a ser lançado até 2023, para repensar esse modelo que tem uma tradição, tem um passado bom,
mas não se adequou, não se modernizou a nova realidade. Só em Simbap. Repare que a gente fundamentalmente fica discutindo o valor da tarifa. Mas o que, de novo, principalmente no eixo norte e sul, que nós reestruturamos, com a conclusão da linha verde, que é possível terminar na próxima gestão também, apesar dos atrasos dessa gestão, da briga dessa gestão com a empreiteira que estava tocando a obra, o que vai deixar um brutal passivo para Curitiba, o que é típico, com todo o respeito aos ouvintes agora de manhã, mas é típico do perfil do atual prefeito. Ele foi um dos prefeitos que mais endividou no seu mandato a cidade de Curitiba e, novamente, num cenário de crise, será o prefeito da história recente que mais vai deixar dívida também na história da cidade. Estamos entrevistando agora no Jornal da Cidade o deputado federal e ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit. Deputado, até para ir concluindo a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco das ações do governo do estado no combate aí à pandemia de coronavírus. A pandemia no Paraná estava controlada durante alguns meses, com casos mais assim baixos e apesar da subnotificação, com muitos óbitos aí de síndrome respiratória aguda grave desde março, mas existia uma tendência de controle da pandemia aqui no estado. E o que se verifica, ontem tivemos aí um recorde de pessoas infectadas e também de óbitos, que o Paraná perdeu aí a mão e a situação saiu de fora de controle. Como você avalia as atuações do governo do estado em relação a essa pandemia, também a estrutura de leitos do Paraná e mesmo esse decreto agora? Alguns setores estão reclamando do decreto por conta do comércio e outras prefeituras também estão falando até mesmo que não tem interesse em cumprir as normas do decreto aí do governo do estado. Primeiro, se fiz uma observação que é bom a gente lembrar, e eu entrei pedindo informação, estamos atrás desses dados, houve um aumento muito expressivo de registros da síndrome respiratória aguda. Isso, de alguma maneira, está indicando também que ou se está evitando apontar com precisão do que se trata, ou cada vez mais a gente verifica que, apesar de todos os anúncios de aumento de testagem e exames, estão sendo absolutamente insuficientes para avaliar com precisão os casos de coronavírus, inclusive no caso de óbitos. O Paraná e Curitiba tiveram um aumento enorme da síndrome respiratória aguda em relação aos dados do ano passado. O segundo ponto, apesar de toda a crítica e avaliação dessa conjuntura, o sul do Brasil tem uma realidade diferente que nós estamos, em comparação com o que a gente viu, principalmente na região norte. O Paraná é um estado mais equilibrado. Nós temos uma estrutura hospitalar pública e privada melhor distribuída no estado, o que é evidente é o trabalho de décadas de governo, prefeituras, de empreendedores que foram montando essa estrutura no Paraná. O que evitou até a avaliação, o presente momento, de se montar uma estrutura extra em alguma região do estado do Paraná. Terceiro ponto, que desde o início se constatava uma tendência de crescimento, principalmente nas regiões de divisa. E reparem que o Paraguai e a Argentina tomaram medidas drásticas, inclusive de excesso de brasileiros através da fronteira, e não chegaram a ter os indicadores que nós estamos tendo no Paraná. Quer dizer, qual a diferença geográfica, ou qual a diferença climática que justifica um resultado diferente do Paraguai e da Argentina e da região aqui sul do Brasil, mas particularmente do Paraná, os países que estão na fronteira. Significa também que houve ou um descontrole ou uma desconsideração às medidas. E para mim é isso que é o mais importante nessa avaliação, é que nesse momento é fundamental a liderança que garanta credibilidade, passe confiança e gere esse espírito de colaboração de toda a sociedade. Não se resolve só no decreto medidas que já deveriam ter sido tomadas. Tanto é que o decreto que foi apresentado agora está gerando muito mais reação de crítica e de descumprimento. Eu vi o anúncio, não vi nenhuma decisão judicial até agora,
mas notícia pelo menos, mas eu vi anúncio de prefeitura dizendo que não iriam acompanhar os termos do decreto apresentado pelo governo. Ou seja, no momento que tem que haver cooperação, parece que cada um começa a caminhar por um caminho diferente. Nós temos que compreender também, Gabriel, que depois de 100 dias, mesmo as pessoas que mais têm colaborado, ficar em casa, quem pôde ficar em casa, mas aquelas pessoas que não podiam ficar em casa, seguraram o seu empreendimento, chega uma hora que a pessoa também está no limite. E tem gente que fica no desespero entre ficar em casa e entre sair para garantir o funcionamento da sua atividade, o seu salário, o emprego de outras pessoas, a alimentação. Então, acho que nós estamos passando por um período fruto da falta de clareza na estratégia. Isso, para mim, é o mais relevante nesse momento das gestões. E reparem, não foi por falta de aviso, e não é por falta de gente preparada nas estruturas de governo. O governo federal, o presidente entrou numa linha negacionista. Lembrem das frases, eu não gosto de ficar repetindo isso, mas lembrem das frases que o presidente falava no início, durante a pandemia, já com indicadores altos de óbitos com relação a esse episódio, e parece que isso, de alguma maneira, no primeiro momento, fortaleceu os governadores, e fizeram um contraponto, pelo menos a maioria dos governadores fez um contraponto técnico, de forma alguma agressivo ou de qualquer natureza pessoal, mas parece que com o tempo se acabou perdendo muito dessa confiança. O fato é que hoje nós estamos numa situação de crise ainda na saúde, aumento de outros problemas e crise econômica, que vai ter efeito brutal, não só esse ano, mas em qualquer projeção que eu tenho acompanhado, uma projeção de pelo menos 2 anos de impacto dessa tragédia. Deputado federal Gustavo Fruit, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal da Cidade, pela conversa, muito importante, esclarecedora, nesse momento de dificuldade que passa a nossa cidade, também o estado e o país, e fica aí os microfones abertos para uma próxima vez, para a gente conversar mais a respeito dos temas aí que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado, deputado. Gabriel, eu agradeço a gentileza, mais uma vez um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cidade, a equipe, a você em especial, e a palavra de solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas da Covid no Brasil, aqui no nosso estado e de Curitiba. Eu não tenho, reparem, nesse período, apesar de pensado muito, procurado contribuir, votei a favor de tudo que signifique repasse para Curitiba e para o Paraná, destinei o máximo possível das emendas parlamentares para a área de saúde, quase todas já liberadas, mas eu também não tenho entrado muito nesse momento na linha de crítica, até pela compreensão desse momento difícil, mas como ex-prefeito, como deputado federal, com a experiência que já acumulei em 4 mandatos, a minha palavra de tudo que deveria estar sendo feito agora é respeito. É o que me parece que falta a muitos governantes, falta aqui também respeito, humildade, de entender que numa crise a gente tem que passar com clareza de posição, com estratégia, mas também compreendendo a dificuldade de milhares de pessoas nesse momento. Então, a minha palavra de solidariedade e de respeito aos curitibanos que fazem da cidade uma cidade especial, aos paranaenses, e a confiança, sem ilusão, que nós vamos passar, é dolorido, vai ficar um passivo muito pesado, mas nós vamos passar. Então, muito obrigado, Gabriel, um abraço a você e um bom dia a todos. Muito obrigado, deputado Gustavo Fruit, foi entrevistado aqui no Jornal da Cidade, falou a respeito do enfrentamento à pandemia e do coronavírus por parte da Prefeitura, do Governo do Estado, também do Governo Federal e do projeto de emenda à Constituição que alterou a data das eleições. 7 horas mais 50 minutos, intervalo na cidade, já